Chegou aquele momento todo especial no programa Louvores ao Rei dos Reis, o momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco, Pastor Valdair, da Igreja Batista Renovada do Campinho, e Pastor Luiz Carlos, da Igreja Cruzada Paz Celestial, que é o nosso diretor de programações e eventos da Rádio Nova Shekinah FM. Meus irmãos, carinhosamente eu quero pedir a você que ajude a evangelizar através do canal do YouTube Marcelo Mesquita Ide Pregai. Ajude a evangelizar se inscrevendo no canal e tocando no sininho das notificações. Se possível, convide seus familiares, os irmãos da igreja também se inscreverem no canal Marcelo Mesquita Ide Pregai. Tudo isso em prol de almas para Cristo. Vamos à palavra de Deus, inicialmente com o pastor Valdair e logo após com o pastor Luiz Carlos. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Gostaria de falar para o Marcelo Mesquita que essa rádio foi o Senhor que nos deu nessa oportunidade para estar lançando essa semente e que essa rádio venha a dar muitos frutos através dos pregadores, através da locução, a produção, o pastor Jová Tintino, que é um grande colaborador, o qual o Senhor colocou essa rádio na mão dele somente para a gente pregar a palavra. Eu gosto de vir aqui porque é uma rádio que não cobra nada a ninguém, tudo aqui é de graça, cumprindo a palavra de Deus que vai dizer receber de graça dai. Mas eu trouxe hoje aqui uma meditação para a igreja referente à instituição de diáconos. Porque na verdade hoje entrou a vaidade, então muitos querem títulos, mas há ainda pessoas humildes, que nem o pastor Luiz Carlos, que é um homem da obra de Deus, e o Marcelo Mesquita, locutor, que não tem interesse em ganhar nada com isso, a não ser alma para Cristo, porque o Senhor, Ele nos chamou quando Ele passava. Lá estavam aqueles homens, pescadores de peixe, E o Senhor fez a convocação. E aquele que largou os seus trabalhos, os seus afazeres, e seguiu Jesus, realmente se tornaram discípulos. E aí eu venho dizer aqui que muitos, hoje querem visar cargos, talvez não querem mais fazer, esquecendo do tempo que foram diáconos, que trabalhava na obra, porque o diácono tem que fazer a sua obra com diligência, com sabedoria, com zelo. Assim são os pastores. Então eu vim dizer aqui, na palavra do capítulo 6 de Atos, até o verso 7, que vai dizer assim: olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, o que foram feito? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Por quê? Porque Deus, Ele escolhe cada um para fazer aquilo que for devido. Se você é pastor, você vai se pastorear com zelo, amando, cuidando das ovelhas. E se você foi no cargo de dons, por exemplo, se Deus te deu o dom de cura, você vai exercer o teu dom de cura. Se Deus te deu o dom de ser doutor da letra, ensinador da palavra, você vai fazer ensinando com zelo, com amor, com sabedoria. Então, o que houve ali no caso? Lá no verso 3 já vai dizer: escolhei, pois, irmão dentre vós. Por quê? Porque quem já disse que não era razoável que ele deixasse a palavra de Deus, para servir a mesa. Só que quando fala que é para escolher dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que o que convence não é o homem, mas sim o Espírito Santo de Deus que está no homem. Nós fazemos a nossa parte, nós pregamos o Evangelho, ensinamos até a leitura da letra, porque a palavra diz que se não conhecer a verdade,
você não será liberto pela palavra da verdade. Então, por isso que existem pessoas que ensinam a letra. Não que nós venhamos querer ter cargo, ser, vamos supor, teólogo, professor, mas, porém, tem que ter quem ensine. Para que, antigamente, eu também não conhecia a palavra, mas de tanto ouvir os pregadores, eu fui convencido. Mas quem me convenceu foi a palavra, porque ela diz que ela convence, mas tem que estar acompanhada com o Espírito Santo de Deus, porque ele é que convence. No verso 4, vai estar bem assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Por quê? Que enquanto esses 7 discípulos, os diáconos que foram treinados para cuidar da coisa de Deus, da casa de Deus, das coisas do Senhor, nós não viemos a parar de pregar a palavra de Deus, porque esse é o chamado. E foi para isso que Deus nos escolheu, para estar falando das boas novas, está falando da salvação, está falando de Jesus, porque o primeiro evangelista foi o Senhor Jesus. Então, assim, a palavra foi divulgada e ele foi escolhendo e ia crescendo. Os números dos discípulos, dos pregadores da palavra de Deus, através daquilo que nós aprendemos. Então, tem que ter quem ensine para que nós venhamos aprender a estar também desejando a ser ganhadores de almas. Então, é aquilo que eu lhe digo. E aqui também vai dizer assim, que é um importante negócio, que lá no verso 3 vai falar: a este importante negócio, quando eu li como: escolhei, pois, irmão dentre vós, que vai ser para esse importante negócio. Então quer dizer que essa importância é que a obra de Deus, ela não pode ser pregoada de qualquer maneira. Ela precisa estar pautada dentro da palavra, para que nós não venhamos a confundir os irmãos, porque a palavra não é difícil de entender, é mais difícil de você cumprir, porque se fosse assim, muitos não lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, sabe de cor e salteado, e porém não consegue levar aquilo ali para ele mesmo, aprender ingerindo nele, para que ele possa viver. Porque o homem de Deus convertido, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, será notado em qualquer lugar que ele passar. É importante quando uma mulher de Deus passa, independente da sua veste, da sua roupa, mas as pessoas olham e possam falar: ali vai uma mulher de Deus. A mesma coisa somos nós. Quando nós passamos no lugar, as pessoas possam reconhecer como aquele homem que ia passando, e aquela mulher vira para o seu esposo e fala: marido, ali vai passando um santo homem de Deus. Vamos separar um lugarzinho para eles, para que eles possam estar repousando todas as vezes que passarem por aqui. Então, para nós é maravilhoso estar aqui hoje levando essa palavra, porque se olhar para um crente, a gente vê uma coisa. Se olhar para mim lá na frente, você já vai ver outra coisa. Só que, graças a Deus, papai mudou minha vida e hoje eu sou nova criatura. É por isso que eu prego a palavra de Deus, para que você possa ser conhecido também como eu. Assim, a mesma água que eu fui lavado, que você seja lavado também. Fica com essa palavra, em nome de Jesus. Agora vai vir aqui o nosso pastor Luiz Carlos, que vai dar continuidade. Paz e graça a todos os irmãos da Rádio Nova Shekinah. Eu sou o pastor Luiz Carlos, estou aqui juntamente com meu amigo querido pastor Valdair, da primeira igreja renovada do Campinho. E eu gostaria de dar dupla honra aqui nessa mensagem do livro de Aleluias, livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu gostaria somente de dar um ênfase no versículo 1, que vai dizer dessa maneira: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então, o que eu gostaria de falar, para dar acréscimo aqui à palavra do meu amigo querido pastor Valdair, é que
a palavra vai nos dizer que cresceu a quantidade, né, dos discípulos naquela comunidade, naquele lugar. E nós sabemos que, não só naquele tempo como no dia de hoje, né, quando nós se convertemos e conseguimos levar o nosso povo para a casa do Senhor, vai dizendo que um vai levando para o outro e vai crescendo a obra, né? Quando nós vemos a samaritana, que Jesus se apresenta para a samaritana, e quando os discípulos aparecem e ela sai, ela começa a divulgar o evangelho para os seus, para a sua casa, para os seus da sua comunidade, né? E apresentam a Jesus. Então, as viúvas aqui, elas questionavam aos hebreus que elas estavam sendo esquecidas. Então, o nosso Deus, ele não esquece o homem, né? Quando nós entregamos o nosso espírito a ele, mesmo que você não seja da mesma linhagem que eu, do pastor Valdair, mas se você é de outra linhagem, de outra congregação, Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele vai, com certeza, levantar aqueles que estão aptos a pregoar a mensagem, a palavra de Deus. E sabemos que você, para poder levar a palavra de Deus, primeiro tu tem que entrar em espírito. Se você não entrar em espírito, de nada adianta você ler a palavra de Deus. Você tem que entrar em espírito. E para tu entrar em espírito, tu tem que estar em oração. Entrar em oração. E entrando em oração, né, você vai compreender a palavra. E o primeiro diácono, Estevão, ele era cheio do Espírito e cheio de sabedoria, porque ele lia a palavra de Deus. Então, toda vez que nós temos um tempo para poder levar a mensagem de Deus, a palavra vai nos dizer que nós temos que meditar dia e noite, como diz o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Se você, certamente, não apartai-vos o livro dessa lei, você não pode apartar da tua vida, mas antes de tu falar, antes de tu fazer qualquer coisa, você tem que meditar, né? Para que você não possa falar bobagem, para que você não possa matar um irmão, para que você não possa falar o nome de Deus em vão. Então você medita na palavra, você se alimenta, você lê, se enche do Espírito, para que o Senhor possa te usar. Então quando os apóstolos falam assim, é bom o que vocês falaram, mulher, então traz aqui 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito de Deus. Enquanto vocês buscam esses varões, né, para a nossa presença, nós entraremos em oração, nós entramos em santificação para dar confirmação sobre a vida desses homens. Então, nós vemos que não devemos só estar em oração, mas devemos estar em vigilância, devemos estar não somente observando, mas vendo os atos daquelas pessoas, para que quando o Senhor ser apresentado ao Senhor, ele ser um homem digno, um homem verdadeiro na palavra de Deus, né? Porque muitos estão no altar hoje. Eu estava tendo um estudo com um membro, né, de uma igreja, e eu fiquei abismado. Vou até tirar o óculos. Eu fiquei abismado. Um abraço para o meu irmão Iremar, deve estar ouvindo a programação, que ele falou que ouviu a programação. Então, esse varão, ele para lá comigo e começa a falar da Bíblia de uma tal maneira que eu nunca vi ninguém falar. E eu falei assim, você é pastor, alguma coisa assim? Não, eu sou apenas membro da igreja. E ele sabe falar aramaico, hebraico, e está fazendo 2 vestibular e é membro da igreja. Então nós vemos que aquele que se esforça, aquele que busca, o Senhor capacita, o Senhor enche do Espírito, porque há muitas vezes você dentro da igreja está louvando bonito, está falando bonito, mas muitas das vezes você não tem o Espírito de Deus dentro da seu lar, você não busca, você não se consagra, você não faz nada mais, você vai, mas Deus me usa, te usa, porque você é um vaso escolhido na mão do Senhor, Ele vai te usar, mas Ele não quer que Ele somente te use, Ele quer que você tenha um diálogo com Ele, Ele quer que você busque Ele em Espírito, Ele quer que você se dê para Ele, Ele quer que você bote Ele como primeiro lugar da sua vida. Então nada melhor do que você fazer como os apóstolos faziam. Vai lá e escolha 7 varões valorosos e nós oraremos por ele. Então muitas das vezes você tem alguém aí que você não zela por ele, pare e converse com ele, né?
dialogue com ele, tente compreender ele, e você vai ver que muitas das vezes não é da maneira que você está pensando, e Deus que quer usar não somente você, mas essa pessoa a cada dia. Então, essa mensagem que o pastor aqui, né, que tu tem duas interpretações, a mente do pastor e a minha mente, mas tudo vem do alto, tudo vem da glória de Deus para a nossa vida, porque nós sabemos que em todos os momentos Deus é fiel. Amém? Eu sou o pastor Luiz Carlos, da Igreja Cruzada Pai Celestial. Né? Temos culto terças e quintas e domingos, ali na rua Comandante Luiz Souto 128, ali na Chacrinha, do lado norte, Frute Verdão. Domingo agora é a ceia do Senhor, a partir das 19 horas. Você ouviu aqui no fundo agora o telefone tocando? É o pastor Jeová mandando mensagem para nós. Daqui a pouco, né, nós vamos deixar aqui no ar o que o pastor Jeová tem para os nossos corações. Agora eu vou deixar aqui com o pastor Valdair para falar um pouquinho da igreja dele e o dia de culto. Amém, glória a Deus. Pois é, nós temos culto aqui na rua Jaime Marques de Araújo, todas quarta-feira, né? A partir das 19 horas, né? Rua Jaime Marques de Araújo, número 29, próximo do Campo Novo América. E temos também na sexta-feira 1h40 de oração, no mesmo lugar, na mesma igreja, no mesmo local, começando a partir das 19 horas, terminamos às 21 horas. No domingo temos o culto de ensino bíblico, escola bíblica, que começa a partir das 17 horas, e depois, às 18 horas, começamos o culto normal. E terminamos mais cedo um pouquinho, né, porque é dia de domingo, sem falar algo importante, um culto muito interessante, que nós temos uma consagração todas terça-feira, na rua Jaime Marques de Araújo, número 29, uma consagração abençoada, onde até um dia eu disse que é um dos melhores cultos que nós temos, porque muitas pessoas nos visitam e os vasos lá são usados. Tem liberdade para fazer aquilo que apraz do Senhor. E temos também a igreja lá em Marechal Hermes, como eu e o pastor Luiz Carlos estamos vindo de lá agora, diretamente, na rua Acapu, número 14, Marechal Hermes. E graças a Deus lá também Deus está sendo uma bênção. Temos culto toda quinta-feira, que está ficando um culto maravilhoso. O Senhor tem enviado as pessoas e nós estamos maravilhados com aquele culto ali. Porque no domingo em Marechal só tem como ter culto pela manhã, que começa às 9 horas. Por quê? Porque a parte da tarde nós temos que estar aqui na Jaime Marques de Araújo. Então o povo de lá vem para cá, e é isso que eu tenho a dizer para os irmãos, que se quiser pode cultuar com a gente, indo lá para colaborar com a obra, e vai ser bem recebido. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Marcelo, o pastor Jeová Tintino, o pastor Luiz Carlos, por essa oportunidade de abrir esse espaço para que a gente possa divulgar os cultos na nossa igreja. Obrigado, Marcelo, por essa ajuda em nome de Jesus. E para os ouvintes, né, um abraço apertado, um amor de todos. E eu peço até ajuda para colaborar, porque o Marcelo fala, as pessoas acham talvez que ele está sendo taxativo, saturando os irmãos na cobrança do seu like, né? Mas não, que você possa se inscrever no canal, para também que essa rádio tenha um objetivo. Nós queremos chegar, passar de 2.000, se Deus abençoar, chegar a 3.000, porque essa rádio é uma rádio que faz tudo com amor, tudo gratuitamente no 0800, não é nada cobrado aqui, tá? Então fica com essa palavra que eu, pastor Luiz Carlos, deixamos, que possa ficar na tábua do seu coração, seja o bem aprovado, amém? Para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus, amém.